Olá pessoal, gostaria de trazer um caso clínico para vocês aqui relacionado ainda aos sintomas de enxaqueca, dor na região cervical, no crânio. Tem toda a relação com o áudio que eu descrevi anteriormente, com a nossa enquete aqui no grupo. E para isso eu queria descrever o caso clínico de um paciente que eu atendi hoje. Esse paciente me procurou com zumbido no ouvido, bilateral nos dois ouvidos. Ele me relatou dores na região cervical e dor na articulação temporomandibular, na TM. E tudo isso estava interligado com a parte biológica. Eu fiz todo um trabalho manual, um trabalho osteopático, trabalhando todas as estruturas que possam estar relacionadas e causando dor nessa região, e causando zumbido, né? Artérias, a gente liberou várias estruturas na região do pescoço, na região entre a charneira cérvico-torácica, ou seja, a transição entre as vértebras da cervical e do tronco, né, da região das vértebras torácicas, todo um trabalho craniano, principalmente nessa região temporal, tá? E esse paciente já saiu dali do consultório sem zumbido, né, com as dores na região cervical praticamente 100%, pois ele saiu, estava muito tenso e saiu dali tudo solto. Mas um detalhe foi muito importante, foi quando eu comecei a trabalhar a parte biológica, eu percebi uma reação diferente nesse paciente, porque ele entendeu agora qual que era o motivo pelo qual ele sentia essas dores. E não era uma somatização, não era o fato dele fazer inúmeros exames e não dar nada desses exames. Não, muito pelo contrário, você pode fazer exames e chegar a ter um desgaste na sua coluna, uma lesão, uma disfunção severa no seu corpo devido a você ficar revivendo constantemente esses conflitos biológicos. E no caso dele, o conflito biológico é muito semelhante ao do caso que eu descrevi aqui anteriormente, é uma desvalorização, uma inaptidão, uma incapacidade, uma autodesvalorização mesmo ali em relação ao seu intelecto, ao seu pensamento. No caso desse paciente, na minha avaliação, a cervical estava influenciando na região craniana. Então o principal componente não era o crânio, não eram os ossos do crânio gerando o zumbido, e sim tensões na cervical que, através de alguns nervos específicos, influenciaram ali no zumbido desse paciente, que era o quadro clínico que ele veio me procurar inicial, questão do zumbido. Detalhe, esse paciente já tinha ido a vários outros profissionais, a um otorrinolaringologista, já foi ao cardiologista, já foi em vários profissionais, foi no dentista inclusive para verificar a placa, que ele usa uma placa para dormir, por isso ele tem esse diagnóstico de bruxismo, que é ranger os dentes durante a madrugada, ou às vezes até mesmo acordado. Tem um apertamento, que também esse paciente tem, chegou ao ponto de desgastar um pouco os dentes e chegar até a ter a fratura dentária. Tudo isso devido a um componente biológico. Mas isso não foi agora. Quando eu comecei a investigar esse paciente, mostrei para ele que ele falou para mim que há mais de 15 anos ele sente essa dor, sentia dor na região da ATM, nessa região temporomandibular, nessa região aqui do crânio. E aí eu perguntei para ele o que ele vivenciou ali, próximo dessa época, né, sem aprofundar nada. E aí depois eu comecei a dar informações. E ele viveu uma situação no seu relacionamento. E depois desse problema que ele vivenciou no seu relacionamento, ele começou a se oprimir. Ele começou a controlar os seus desejos, a sua parte emocional. E isso fez com que ele desenvolvesse um quadro de bruxismo, que nada mais é que os animais usam a boca para abocanhar, para pegar as coisas. Quando você sabe que pode pegar, sabe que pode abocanhar, mas você não deve, não é permitido, você ativa esse sistema. Ao mesmo tempo, se você é impossibilitado de liberar a sua agressividade, você também ativa esse sistema. Então imagina você mesmo se oprimir. Eu não posso fazer tal coisa que eu quero. Mas não é uma coisa simples, o dele era algo muito intenso que ele vivenciou. E aí, quando ele entendeu tudo isso, foi nítido que ao tocar no corpo dele depois, todo o sistema estava muito mais solto, muito mais relaxado. E eu consegui fazer todas as técnicas manuais necessárias para auxiliar nesse processo. Aqui eu dei uma pincelada para você entender. Logicamente, isso é muito mais profundo. Até chegar nesse ponto, tem pacientes que vão ter liberações, reações ali, emocionais inclusive. Pacientes podem chorar, por exemplo, no consultório quando tocam no ponto, vamos dizer assim, no ponto G da situação. Então tudo isso é uma forma de descrever para você que como que funciona de uma forma mais detalhada, um pouquinho clínica, uma abordagem biológica. Nem sempre eu vou fazer técnicas manuais no paciente.
Mas um paciente chega com muita dor, com zumbido, como o caso dele, eu preciso apagar o fogo, eu preciso apagar um pouco, diminuir esses sintomas. Porque o próprio sintoma pode ser algo que pode me manter nessa recidiva. O próprio sintoma pode me gerar uma incapacidade, ou seja, se eu tenho dor na cervical e eu não consigo virar o pescoço, meu pescoço está com problema, meu pescoço está ruim. Tem pacientes que falam, inclusive, está podre, sensação que está fraco, e tudo isso é uma incapacidade, uma inaptidão, uma autodesvalorização, e isso pode fazer você ter mais sintomas ainda e ficar nessa situação cíclica. Então eu preciso sim tirar o sintoma, apagar o fogo e trabalhar também essa parte biológica para que o paciente possa se equilibrar de fato.